Olá, pessoal. Mais um episódio do Aula Aberta, uma iniciativa da Universidade Aberta da Associação Comercial da Bahia. Mais um episódio. O último episódio nós tivemos um belíssimo papo com o presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, seção da Bahia, o Vitor Igdal. E hoje nós temos mais um bom candidato a um belo bate-papo. Mas antes de anunciar quem é esse candidato, primeiro eu quero que você se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, o portal, e aí chega aqui, se inscreve, você dá o seu like, compartilha, compartilha esse vídeo, porque é comunicação, mas ao mesmo tempo é conhecimento compartilhado, né, com a sociedade, essa iniciativa da Universidade Aberta, da Associação Comercial. E aqui ao meu lado, sempre ao meu lado, sempre juntos, Adriano Câmara, o nosso diretor administrativo financeiro da UniACB. Boa tarde, boa noite, bom dia, Adriano. Boa tarde, boa noite, bom dia, Ney, bom dia, Yuri. Seja muito bem-vindo aqui em mais um episódio do nosso podcast Aula Aberta da UniACB. Uma satisfação. E aí, hoje nós vamos conversar com uma jovem promessa do empresariado baiano. Alguém que vocês vão conhecer, vão até duvidar da idade dele. Eu vou deixar que ele diga a idade dele, tá certo? Mas é um jovem empresário, um jovem empreendedor, como ele gosta de ser chamado, do ramo financeiro, olha, com essa tenra idade, mas já coordenando ações num segmento tão complexo da economia brasileira e sócio do Pro Investors, que é a empresa dele, né? Ele é um dos seus sócios, e, ao mesmo tempo, ele coordena o núcleo jovem da Associação Comercial da Bahia, que eles também gostam de chamar de ACB Jovem, né? É a Associação Comercial Jovem. Bom, uma satisfação, Yuri Rocha, receber você por aqui no nosso Aula Aberta. Perfeito, Ney. Prazer é todo meu. Satisfação é toda minha aqui. Muito obrigado aí, Adriano, Ney, que além de companheiros de associação comercial, são grandes amigos. Acho que a gente vai bater um papo bacana, um papo que espero que esse papo enriqueça bastante o conhecimento do pessoal que está aí assistindo. Muito obrigado aí pelo convite de vocês. Estou à disposição. Vamos bater esse papo. Acho que vai ser muito interessante. Então, vamos lá, aproveita aí já, engrena aí e fala um pouco de Yuri por Yuri. Quem é Yuri Rocha e por que assim tão jovem e empresário? De onde é que vem o talento, a habilidade, mas também esse motor da crença naquilo que você faz? Perfeito, né? Olha, é um pouco, assim, até interessante isso, porque não tem nenhum fator genético que me trouxe para essa área, me trouxe para essa vontade de empreender. Foi mais digo que, uma necessidade de tentar em minha vida, de certa forma, ascender e prosperar de fato, não no quesito financeiro, mas no quesito de prosperidade mental, prosperidade de conhecimento, prosperidade de poder agregar valor e sentido em algum serviço que eu possa levar para alguma pessoa. E isso eu encontrei fazendo isso no mercado financeiro, de fato. Mas assim, voltando um pouco no tempo, eu me encontro agora em 2022, levando vocês agora para 2022. Ali no início de 2022, eu tinha cerca de 15 anos. 15 anos. 15 anos. E. Peraí, 15 anos em 2022. Então, em 2024, você tem? Não, eu tinha 15 no final de 2021, hoje eu tenho 18 anos. Pronto, 18 anos. 18 anos. Então, entre 14 e 15 anos ali, para 16, enfim, cerca de 15 anos, eu estava estudando, estava no primeiro ano do ensino médio, e uma coisa que eu tive muita sorte na minha vida e que eu vou também querer depois me aprofundar um pouco nisso, foi de estar sempre cercado por pessoas que eu pude tomar como referência na minha vida, para diversos sentidos. Seja no sentido de me espelhar na pessoa profissionalmente, pessoalmente, uma pessoa que, de fato, eu tive boas referências e Quem tenho hoje. são esses principais mentores de Yuri? Diga aí logo pra gente. Perfeito, vamos lá. Assim, hoje vamos lá. eu tive a oportunidade de ter na minha vida pessoas que tomei como referência, como primeira delas é a minha mãe de coração, que é a Uyara, ela que basicamente foi a pessoa aí que conseguiu me transformar aí nessa parte
do pré-adolescente para o adulto, ela que me deu digamos que essa base de Suporte, formação, né? esse suporte inicial, não para conhecimentos técnicos, mas para conhecimentos de vida, para evolução mental, evolução como pessoa e acho que um certo amadurecimento. E depois de algum tempo, eu vim convivendo com outras pessoas também da minha família, e gostaria até de citar aqui também a Ana, que é minha namorada, o Dr. Zé Antônio, que é o pai dela, que é um grande mentor na minha vida, e a Camila, que é a mãe dela, que é uma grande força aí na minha vida também. Você já Digo que, aproveitou o mentor e já arrumou a namorada. mais ou menos, isso aí vai se encaixando, mas basicamente eles foram assim uma grande base na minha vida. E voltando agora à história que eu vinha contando, ali no início de 2022 eu estava cursando o primeiro ano do ensino médio, estava ali na escola, eu estudava em Feira de Santana, Colégio Nobre, lá de Feira de Santana, lá do Grupo Nobre, lá em Feira, e aí vinha cursando ali o primeiro ano do ensino médio, e aí simplesmente me surge uma oportunidade, a gente vinha ali, eu vinha com os amigos ali, não só conversando sobre empreendedorismo, porque eu sempre fui muito ligado a isso. Sempre gostei muito de fazer aplicações, sempre gostei muito do ramo financeiro, desde não digo mais jovem, porque eu ainda sou super jovem, mas alguns anos atrás eu já vinha com esse declínio por essa área, já tinha esse interesse. Sempre estava investindo, poupava, investia, tentava auxiliar algumas pessoas ali que estavam ao meu redor, mesmo sem todo o amparo profissional que hoje eu me encontro. Então, ali eu comecei ali tocar essa carreira. Estava no primeiro ano do ensino médio e me surge ali a oportunidade de junto com alguns amigos, prestar o vestibular no Colégio Nobre. E aí a gente estava ali basicamente com 15 anos de idade ali a turma, falando, pô, a gente tem que fazer alguma coisa, aí juntei eu, mais uns 5 amigos assim, a gente falou, pô, bora fazer isso aí, bora. Aí beleza, aí fizemos o vestibular no primeiro ano do ensino médio. Na época, lá na faculdade, acredito que até hoje não tinha o curso de economia, que é o que eu gostaria de estar cursando, mas tinha o curso de direito, que foi o primeira ponto assim da minha vida, foi fazer o vestibular e eu tive que escolher direito, não por escolha, mas por meio que consequência. Fiz o vestibular, acabei passando, e aí, de uma hora para outra, falei, pô, tô aqui passando no vestibular de direito, só que eu tô na escola, o que eu vou fazer? Aí o único caminho que eu tinha era fazer o CPA, né, que era para fazer o supletivo do ensino médio. Aí, beleza, marquei a prova do CPA, fiz o CPA, passei no CPA, consegui ingressar na faculdade de direito. Aí não fiquei nem um semestre, não, assim, fiquei pouco tempo porque eu realmente não me identificava e já migrei para outra faculdade. Foi nesse período que eu vim morar aqui em Salvador. Aos 16 anos, por aí? Aos 16, não, 16 para 17 17 anos. anos. Porque também nesse período, quando eu estava na minha escola, foi aí que o Dr. Zé Antônio, que eu acabei de citar aqui, lá em 2022, me deu a oportunidade de trabalhar na empresa dele. Foi o meu primeiro trabalho. Atuei cerca de 1 ano e meio como jovem aprendiz no Grupo MED. E ali, o Grupo MED, Empresas Multimagem, F Laboratório, lá em Feira. E atuei como jovem aprendiz, comecei. Então, minha rotina basicamente era a escola de manhã cedo, saía de casa de manhã bem cedo, ia para a escola, primeiro ano. Depois dar meio-dia, almoçava na escola, fazia uma pequena caminhada, porque era próximo ao trabalho. Aí ficava no trabalho no meio período, de meio-dia até o final do dia. Depois voltava para casa. E meio que essa rotina, apesar de ser repetitiva e às vezes até cansativa, foi uma rotina que me deu um amparo profissional muito grande, me deu um preparo muito grande. Então foi uma oportunidade ali que eu tive de conhecer o mundo corporativo muito cedo, de poder estar atuando ali com pessoas ao meu lado, pessoas que posso dizer que são referências para mim também na parte profissional. Pude atuar ao lado dessas pessoas e, de certa forma, digo que um amadurecimento profissional nesse período. Então, de quase 1 ano e meio aí atuando no Grupo MED. E depois de algum período lá no grupo, passando por alguns setores para conhecer o mundo corporativo, conhecer a parte lá do tanto marketing, jurídico, TI, contabilidade, financeiro, faturamento, me identifiquei, só fez enfatizar aquilo que eu já tinha como certo na minha vida, que era o ramo financeiro. Então, depois de conhecer ali o ramo um pouco mais profundamente, foi aquilo que realmente eu vi que eu queria seguir e tomei aquilo como caminho na minha vida. Depois de 1 ano e meio no Grupo MED, a gente toma outra decisão, que é fazer uma prova de certificação para atuar como assessor de investimentos, que já era algo que eu vinha buscando ao longo da minha vida. Então, atuei durante 1 ano e meio no Grupo MED, conheci a parte corporativa. Após isso,
fui migrar de profissão, então fiz a prova da Ancor, que chama, que é a prova para você se tornar um assessor de investimento. Fui aprovado na prova, fui credenciado e nesse momento tive a oportunidade também de me credenciar a uma corretora, que na época escolhi a XP Investimentos, onde a empresa que é a minha empresa hoje, a ProInvestors, é credenciada, é a XP, e enfim, já tem mais de um ano aí que eu tô, quase um ano e meio aí que eu também estou atuando aí na ProInvestors, onde tenho a oportunidade de conviver com grandes líderes e pessoas que de fato são grandes profissionais que eu tomo como espelho na minha vida e que eu posso aprender diariamente. Eu acho que a principal lição que eu tirei disso tudo foi o fato de conviver com pessoas melhores do que eu em todo momento. Então, eu não tenho nenhum problema em falar que ao longo da minha vida eu convivi e convivo com pessoas que são pessoas melhores que eu. Então, eu acho que hoje, principalmente, uma das coisas que me fez, não digo que prosperar, mas digo que elevar um pouco o nível da vida que eu vinha levando, foi entender que você não precisa ser essencialmente o melhor daquilo no que você está fazendo. Você não precisa ser o melhor em uma mesa, em uma mesa de negócios ou em uma empresa. Você não precisa ser o melhor daquela empresa. Você não precisa ter infinitas e múltiplas habilidades intelectuais. Você só precisa estar cercado de pessoas boas. Eu hoje digo que é bom você estar cercado por pessoas melhores que você, pessoas que você possam tomar como referências em suas áreas de atuação, para que em algum momento você se torne também uma referência para pessoas que virão e que possam se espelhar em você para progredirem na vida. Então eu acho que isso Ok. é o principal propósito que eu tomo de E lição disso tudo. baseado nesse depoimento, hein, Adriano? O que é que você gostaria de. É mais do que um depoimento, é uma trajetória muito bem interessada, muito bem interessante, no sentido de mostrar uma atitude, né, de não esperar com que as coisas aconteçam. Você, né, foi atrás de cada sonho mesmo e construindo passo a passo. E aí você, na última parte da sua conversa, você, de uma forma muito mais é, trouxe um conceito que parece que faz parte aí de você, de estar cercado de pessoas que trazem as boas práticas e questões que talvez você ainda não tenha, e isso é o conceito de cultura de cooperação. A cultura de cooperação é você se unir com diferentes para que juntos possam dar passos dificilmente dados de forma individualizada. E você, desde muito cedo, percebeu isso. E talvez esse tenha sido o trampolim para que você pudesse hoje, né, estar coordenando um grupo de jovens dentro da entidade mais antiga das Américas, que é a Associação Comercial da Bahia. Então, fale um pouco de como foi que você percebeu esse seu DNA, né, para se unir com pessoas diferentes e daí perceber a oportunidade que se tem para poder trabalhar um grupo de jovens dentro da Associação Comercial da Bahia. Perfeito, Adriano. Pô, interessante esse questionamento aí. Então, ao longo dessa trajetória, apesar de ter sido algo muito bom para mim, de ter convivido com pessoas que, de certa forma, atuaram como referência para mim, existiam algumas coisas e algumas nuances no quesito juventude que, de certa forma, até posso dizer que me entristeceram. Que foi o seguinte, basicamente eu tinha a oportunidade ali de conviver metade do meu dia na escola, por exemplo, em alguma outra fazer, faculdade, metade do meu dia eu convivia com a juventude em sua mais pura essência, escola, faculdade, ambientes joviais, e na outra metade do meu dia eu estava ali no mundo corporativo, um mundo de negócios, um mundo de empresários, um mundo de responsabilidades, então eu conseguia equiparar um pouco dos dois lados. E quando eu fazia essas comparações, eu pude perceber algumas coisas que, como eu te falei, que me entristeceram, foi basicamente, eu via muito jovem se desvirtuando, muito jovem seguindo alguns caminhos errados. Posso até dizer que Sim. são caminhos errados.
vi muitos jovens seguindo, às vezes, o caminho mais fácil, o caminho pô, eu quero seguir o caminho mais fácil, o caminho Eu deixo a vida me levar deixa a mesmo. vida me levar, pô, às vezes Ou um da vai seguindo o outro, ociosidade, ou da ociosidade, e às vezes caminhos até errados, digo, até Né? ponto de vista ético do ponto de também, vista né, de ético, valor, moral, com né? certeza. Moral. Então, eu vi isso acontecendo e isso me entristecia e eu nunca fui um jovem que... Eu digo que os jovens tem muitas qualidades, mas um dos defeitos do jovem é basicamente seguir a onda, né? Então, basicamente, não todos, né? Mas é um dos grandes defeitos do jovem, se a gente fosse falar de modo, se fosse generalizar, é seguir a onda. Eu via muitos jovens seguindo uma onda que era uma onda, entre aspas, que eu não queria seguir, que era uma onda de caminhos errados. Então, aquilo ali eu via, não me identificava, nunca me identifiquei, e além de enxergar naquilo algo que eu não queria seguir, eu enxerguei algo como uma possibilidade de poder tentar atuar numa mudança, não de você chegar para um jovem e falar que o que ele está fazendo está errado. Eu acho que a gente não muda uma pessoa, e principalmente jovem, sendo jovem e, de certa forma, entendendo um pouco de como a cabeça do jovem funciona, por ser jovem, eu acredito que a gente não vai conseguir mudar o pensamento do jovem se a gente só chegar para ele e falar que ele está errado. Pô, você está errado, esse aqui é o certo. Porque isso não funcionaria nem comigo que sou jovem. Mas se você chega no jovem, você entrega um propósito de conscientização, entrega um propósito de mudança de mentalidade, onde você possa fazer com que esse jovem consiga desenvolver dentro dele um senso crítico, um senso de saber o que é certo, o que é errado. Eu acho que a gente é um caminho muito mais próspero do que se a gente falar o que é certo e o que é errado. Se você é aquele negócio, né? Se você priva uma pessoa de alguma coisa, você às vezes vai estar gerando mais vontade naquela pessoa de estar fazendo aquilo que ela foi privada, do que de você estar mostrando o caminho e o certo, fazendo com que ela tome aquela decisão de seguir o caminho certo ou o caminho errado. Aí vai da pessoa. Eu acho que a taxa de sucesso com isso seria muito maior. E, enfim, depois de ver jovens passando por algumas situações, as quais E eu aí? Como é que não, chegou aqui? não concordava, é exatamente isso. Pude conviver com esse mundo corporativo e depois de vir para Salvador e trazendo esse propósito que eu acabei de explicar da juventude, eu conheci a Associação Comercial da Bahia da seguinte forma: eu sempre frequentei muitos eventos, sempre gostei de levar essa parte social aí ao lado da minha vida, de conhecer pessoas, de trabalhar muito bem as conexões que a gente leva ao longo da vida. Depois de alguns eventos, fui conhecendo ali, conheci o nosso presidente Paulo Cavalcante, depois de alguns eventos, então já faz ano que eu frequentava os mesmos eventos que ele, às vezes a gente se encontrava em alguns lugares, a gente começou a conversar, e, de certa forma, rolou uma sinergia de pensamentos, de filosofias, e eu enxerguei naquilo uma possibilidade de ingressar com um projeto, que eu vou falar um pouco depois de como surgiu também o projeto da CB Pode ir Jovem. falando, viu? Para a gente dando objetividade ao nosso bate-papo. Ou seja, conhece o Paulo, que é o incentivador, que é inclusive um dos responsáveis pela criação da própria Universidade Aberta, da Associação Comercial, portanto, um empreendedor nato, um empresário empreendedor nato, que tem apoiado toda a iniciativa que é vinculada à educação, né? E ele sempre teve um olhar especial em relação à juventude. Sim. Tanto que boa parte da equipe que Sim. trabalha com o Paulo é formada por pessoas jovens, né? Então, assim, como é que você já falou, conheceu ele, né? E aproximou-se, e aí qual o projeto que você trouxe para o Paulo e para a associação? Perfeito. Então, depois de algum tempo, conversando com o Paulo, conversando com ele, surge a CB Jovem. Basicamente surgiu de um propósito de 3 pessoas, Yuri, Alberto e Thiago, que são nossos diretores. Alberto e Thiago são nossos diretores, hoje tenho a honra de tê-los como sócio também. Surge dos desejos e anseios dessas 3 pessoas em fazerem a diferença em em um mundo que existe algumas controvérsias, no mundo jovem que existe algumas controvérsias. A gente surge com esse propósito de montar um grupo jovem. Então o propósito não era nem inicialmente ser na Associação Comercial da Bahia. A gente vinha com esse propósito de montar um grupo jovem, um grupo fortalecido, Sim. um grupo que pudesse entregar ao jovem uma voz ativa em diversos lugares. De jovens empresários. Jovens empreendedores, jovens empreendedores Sim. que levar uma voz mais ativa para esse jovem em casas que tomem decisões no nosso estado. Então, Certo. por exemplo, a gente sabe que ao longo de um bom tempo o jovem acabou sendo marginalizado por viver às margens, às vezes, de decisões que ele não tinha nem
uma voz ativa, por exemplo, em um parlamento, em uma entidade de classe, em uma entidade de fomento. Ele não tinha uma voz ativa dentro dessa entidade para poder mostrar e dizer quais são os interesses do jovem, o que, que ele precisa, o que, que ele necessita de fato para estar progredindo. Então a gente vinha com esse desejo de montar um grupo jovem, e aí ao conhecer Paulo, a gente linkou a CB Jovem, essa vontade de ter um grupo jovem com a Associação Comercial da Bahia. Os propósitos são muito parecidos, então hoje a gente sabe que o jovem está muito mais ativo, está participando muito mais, está sendo muito mais, está engajando muito mais, e eu acho que é um movimento que veio para ficar. Eu fico muito feliz com isso também, e fico feliz também, de certa forma, poder fazer parte desse ambiente de fomentar o empreendedorismo jovem. Então, a gente traz esse projeto para Paulo, um projeto escrito por nós três, onde... Escreveram um projeto, então, Perfeito, sistematizaram um projeto de empreendedorismo jovem, perfeito. né? E fala para a gente, né, Adriano, assim, o que No que que caracteriza, no que consiste esse projeto, né? Que iniciativas, que ações que a CB Jovem pretende implementar? Perfeito. Primeiramente, nosso principal objetivo enquanto núcleo jovem é defender o interesse do empresariado jovem baiano. Então, é abraçar essas pessoas, é mostrar para as pessoas para os jovens empreendedores, que eles estão assistidos, que eles têm voz ativa, que eles podem ter participação sim em decisões que são tomadas em um parlamento, em decisões que são tomadas em uma entidade de classe, uma entidade de fomento. O jovem precisa ter voz ativa, precisa participar, precisa ter conscientização de participação. Então, nosso principal propósito é esse, é abraçar esses jovens e mostrar que eles estão assistidos e que eles têm... Mas de que maneira? Perfeito. Da maneira da seguinte forma, engajando esses jovens, trazendo eles para dentro de casa, fazendo projetos que agreguem na vida desse jovem, ou seja, O que é que atrairia essa juventude, né, empresarial, de vir para uma associação, como disse, vocês os mais jovens na mais antiga Associação Comercial das Américas e da Península Ibérica. Mas o que é que faz atrair esse jovem para que ele desenvolva a sua própria consciência cidadã e consciência empresarial, empreendedora, transformadora, né? O que é que você está propondo a ele? Porque aqui nós estamos num podcast, isso vai estar se disseminando, muita gente vai assistir e vai dizer, pô, eu sou jovem também, tenho 18, 19, 20, por que eu iria para a associação comercial agregar, me aderir a esse propósito? Perfeito. Principalmente pelo propósito de união. Então, basicamente, a Associação Comercial da Bahia, a CB Jovem, não é simplesmente um lugar para se fazer networking, não é simplesmente um lugar para se fazer negócio. Também é. Não é só simplesmente um lugar onde você vai lá para fazer conexões e conhecer os empresários mais influentes do nosso estado, que fazem parte da CB, ou grandes lideranças políticas que também fazem parte, mas a entender a força de representatividade que esse local aqui tem, a força de representatividade participativa em lugares de decisões, ou seja, a gente vai ter voz ativa em um parlamento com o nosso projeto, que é a FIEP, que é o nosso Fórum de Integração Empresarial e Política. Opa. É o nosso principal projeto em andamento. Então, explica aí, né, Adriano? O que é isso, né? Diga aí, Adriano. É Bia que está à frente disso com vocês? Perfeito. Beatriz Farias, ela que está participando, ela é a presidente da FIEP, o nosso Fórum de Integração Empresarial e Política, que é um ambiente onde a gente vai promover oportunidades de diálogo e de negócios entre a esfera pública, representada pelo parlamento, e a esfera privada, representada pelos empresários e jovens empreendedores da nossa comunidade, da Associação Comercial da Bahia. Então, é um projeto que a gente está tocando assim há bastante tempo, onde nós já conseguimos angariar apoio da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, apoio do Banco do Nordeste, apoio do Governo do Estado. Então é um projeto que está com um bom andamento, a gente está bem satisfeito com o progresso desse projeto. Posso citar até alguns deputados que vão compor a esfera da frente parlamentar dentro do fórum. Então, o próprio Eduardo Salles, que é o deputado estadual que faz parte aqui da Associação Comercial da Bahia, deputado federal Otto Filho, deputado federal Zé Neto. Da parte do empresário, a gente já tem a parte também, tanto do pessoal que faz parte da Associação Comercial da Bahia, quanto pessoas que vêm de fora, então novos associados, novas pessoas, novos membros, novas empresas. Então, Mas esse fórum vai se reunir assim, ele vai ter o quê? São rodadas de negócio ou encontros para palestra? Qual é o formato
desse fórum? Perfeito. A partir de janeiro, nós vamos fazer encontros, a princípio, a cada 2 meses, onde a gente vai reunir a representatividade parlamentar dentro do fórum, que são os políticos. Então, em diversas esferas, a gente vai ter deputados estaduais, nós teremos deputados federais, nós teremos senador, nós teremos vereadores e nós teremos líderes comunitários também dentro do fórum de integração. Então, Mas se reunindo juntos ou separadamente? não, de uma forma conjunta. A gente vai Reunindo juntos. todos juntos, nós vamos montar a cada 2 meses fóruns de discussões entre entendeu? A gente vai montar fóruns de discussões entre a parte do empresário, a gente vai trazer os empresários, vai levar o interesse do empresário para o parlamento e vai montar aquele ambiente próspero para que, de certa forma, a gente consiga ter uma progressão dos dois lados também. O que é interessante perceber, Ney, é que eu venho acompanhando o movimento de jovens empresários já há mais de 3 décadas. E aí a gente está num estágio mais ou menos, bem jovem, mais ou menos num formato 3.0, né? Porque os primeiros grupos de jovens empresários, quando se reuniam, geralmente eram filhos de empresários que se reuniam para trabalhar a sucessão da empresa, certo, a sucessão do negócio, né? Depois passou para um outro estágio, que são jovens que talvez seja o primeiro CNPJ da família, ou seja, são jovens que já, assim como você, né, que começam muito cedo já como empresário, ou seja, vem muitas vezes, não sei se é o seu caso, mas vem de um movimento que trabalha o empreendedorismo, seja por necessidade, seja por oportunidade, mas como um mecanismo para poder sobreviver, né, nesse ambiente hostil, que é um ambiente de mercado. Então, eram grupamentos de indivíduos que se uniam justamente para, através da cooperação, se capacitar, criar as condições para que pudessem permanecer no mercado. E aí já vem de forma vanguardista, né, esse movimento que o Yuri nos apresenta, né, de jovens que se reúnem para poder serem ouvidos, serem respeitados, levar as suas demandas, os seus anseios, os seus pleitos, né, para centros de decisão, né, criando aí essas condições dentro dessa casa, né, para que isso possa efetivamente acontecer. Então, bem interessante. É muito legal, gostei muito dessa sua síntese. E aqui conversando com o Yuri, me parece que assim, não somente ser ouvido, mas o que eu percebo é isso, é o desejo que ele percebe nesse agrupamento de influenciar decisões. Ou seja, não é mais o jovem numa condição passiva, de ser ouvido, de ouvir meu pleito, qual é o meu pleito, mas assim, que decisões estão sendo tomadas nesse ambiente que você chamou hostil, que é o ambiente realmente do mercado? Você que está no segmento financeiro, eu acho até com a oportunidade de você falar um pouco, assim, de maneira objetiva, né? Mas falar um pouco, né? Quer dizer, um ambiente hoje muito marcado por uma instabilidade muito grande, não é? O ambiente financeiro, que é um pedaço do mercado. Importantíssimo. Né? E fundamental. Hoje, aliás, é o pedaço do mercado que lidera o mercado. Né? Então, assim, o que eu vejo é a intenção de vocês de poder ter poder de influência e decisão, né? Junto, portanto, à associação comercial. E aí vejo que o ACB Jovem, quer dizer, não é a constituição de um grupamento jovem para colecionar um conjunto de reivindicações e apresentar apenas para representar. Apenas apresentando ao seu presidente, não é? Ou a diretoria, ou o conselho, que são as instâncias dessa casa. Mas para mais do que isso, ou seja, assumir, essa é a palavra, o protagonismo juvenil, empreendedor, que vai chamar para dentro da casa deputados, vereadores, senadores, executivos também do segmento público, secretários, prefeitos, governadores, etc. E do outro lado, o mercado, né? E até o terceiro setor, uma coisa interessante que ele falou, né? De chamar o terceiro setor, lideranças comunitárias. E nós que estamos com o projeto Marsúpio, a gente aproveita também, né, para fazer nosso merchandising aqui, né? Projeto Marsúpio, que é um projeto criado, concebido sob a liderança de Paulo Cavalcante, cujo propósito é você apoiar, acolher e desenvolver pessoas
que atuam no chamado mercado informal, né? Então, pegar o informal, trazer o informal, dar a ele compreensão do seu papel, torná-lo formal como MEI, não é? E injetar nisso, você inclusive é um convidado para ser um dos nossos professores, injetar ali a energia criativa e formativa para que ele saia ao longo de um tempo, de um ano e pouco, ele já saia dali capaz de concorrer também de maneira mais... Condições de igualdade. De condições de igualdade no mercado. Então, a gente está fazendo isso com o Marsupio, e me parece que a CB Jovem dialoga muito bem com esse propósito. Então, é mercado, governo, terceiro setor, né? Que são os três pilares, segmentos, né? Da sociedade. É um pouco isso mesmo? Nós estamos interpretando bem ou aqui a gente está... Se tivermos fora do tom, nos diga. Eu acho que vocês fizeram uma ótima síntese, Ney. É exatamente isso. Totalmente protagonismo jovem, é exatamente isso, é o protagonismo, a gente de fato tá não só idealizando isso, porque é aquilo, a gente paga R$1 por uma ideia e paga 1 milhão por uma ação. É de fato mostrar que está sendo feito, é mostrar que o jovem vai chegar aqui, o jovem vai ter não só a voz ativa, mas ele vai ter poder de influenciar decisões que estão sendo tomadas no nosso estado. Então eu acho que isso é um ponto de fundamental importância, esse é um pilar. Eu queria pegar essa fala que você repetiu algumas vezes, poder de influenciar. Então, se você fala em poder de influenciar, você parte do princípio de que já existe algo construído no sentido de fazer com que o outro perceba e adote, né? E o jovem traz essa capacidade, né, através dos diversos novos instrumentos de comunicação, né, essa revolução que nós estamos passando hoje, né, de mecanismos que não existiam há 5, 10, 15 anos atrás, e que pode ser o maior contributo para que empresas longevas, empresas que já estão no mercado há muito tempo, possam se adaptar a esse novo formato de cenário, de venda, de atendimento ao consumidor, de relação com o mercado como um todo. Então, é esse poder de influência que vocês querem levar para serem ouvidos nesses centros de decisão? Perfeito. E não só serem ouvidos, mas poder também, além de você defender alguma pauta, é você poder, de certa forma, aprender com a experiência de outras pessoas que vão estar ali próximas a você. Então, além de você de tentar promover esse ambiente próspero para o jovem, é promover um ambiente em que ele, de certa forma, aprenda com a experiência de outras pessoas. Então, basicamente, como é que vai funcionar? Trazendo esses políticos, trazendo os líderes comunitários, trazendo lideranças empresariais, além de estar promovendo um ambiente próspero de conhecimento para o jovem, vai ser um ambiente próspero e oportuno para oportunidades de negócio, para oportunidades... É um grande ciclo virtuoso. É um ciclo virtuoso, perfeito. É um ciclo ali onde o jovem vai estar inserido em um contexto onde ele não estaria inserido se não houvesse esse veículo de criação de oportunidade, o qual nós estamos construindo com esse fórum. Tem um detalhe que eu acho também importante a gente aproveitar e dividir com você, Yuri, pela força da juventude que passa a integrar essa casa, é que essa é uma casa bicentenária. E, naturalmente, é preciso que também esta casa ela se renove. Ela mantenha as suas tradições, né, marcada por sua história, por seu acervo arquitetônico exuberante, por seu patrimônio intelectual, né, que está, digamos assim, incorporado a todos os líderes empresariais que aqui passaram, e os atuais, inclusive, mas é natural que haja um caminho de sucessão no sentido da renovação da casa. E você ter um grupo jovem, né, de jovens de 18, 19, 20 anos, que começam a aprender com a experiência dos mais antigos, daqueles que trazem a sabedoria da experiência realizada ao longo de suas vidas, estar próximo a eles, decidindo junto com eles, não é decidindo digamos, nem à margem e nem decidido por eles, mas decidindo juntos com esses líderes empresariais que aqui estão, exemplo do Paulo Cavalcante. Mas daqui a pouco, vocês serão os futuros presidentes
homens e mulheres. É preciso ter também mulher aí nesse grupo empresarial. Eu vejo que tem meio um clube aí do Bolinha que precisa abrir para o clube da Luluzinha. Então, assim, homens e mulheres jovens que aqui estando, como é o caso da Beatriz, né? Da Bia, por exemplo, Perfeito. como é o caso da Cris, presidente da Fundação, Paulo Cavalcante, né? Então, figuras como essas que daqui a pouco vão presidir a associação comercial. Serão dirigentes, diretores, diretoras da associação comercial, trazendo energia nova para esse ambiente que não perderá a sua história, mas ganhará com novas mentalidades, novos valores, né, que são próprios de uma sociedade contemporânea, chamada de pós-moderna, que traz outros desafios e leituras. Né? Então, assim, é um recado que eu deixo aqui, como parte também da velha guarda, né? Os cabelos brancos, você vai chegar aos 30 já com cabelo branco, porque quem trabalha, você inclusive enrolou e não falou sobre financeiro. Eu quero saber qual é a sua opinião sobre hoje o mercado financeiro no Brasil, com tantas mudanças que estão também acontecendo. Mas isso aí você pode responder se desejar. Mas, de qualquer jeito, brincadeiras à parte, esse recado que a gente deixa aqui pela Universidade Aberta, né, de que, aliás, nós precisamos pensar o que é que a gente vai fazer juntos também pela UniaCB. Como mecanismo de formação. Né? Não é? Então, o ambiente, vamos dizer, a casa está aberta, né? Vocês são prova viva disso, o grupo está se organizando, né? Mas o processo de formação é um processo contínuo, né? E é dinâmico. Então, aí entramos nós com a UniaCB como um instrumento para trabalhar a formação dessa, não só do jovem empresário, mas também dessa liderança representativa que começa a surgir. Aliás, uma casa... Olha, fazendo uma brincadeira aqui, eu nunca falei isso a Yuri, quando eu vejo Yuri, eu não sei porque eu sempre acho ele muito parecido com Castro Alves. Ele né? tem, Esse ele jovem, tem, né? ele tem traços, um traço verdade. Então, a imagem do Castro Verdade. Alves, que inclusive, Até Yuri... o cavanhaque, Mais ou né? menos. Vocês, não sei se vocês sabem, mas tem um poema de Castro Alves aqui no primeiro andar no Salão Nobre, né? Que mostra o dia que Castro Alves entrou a cavalo na Associação Comercial da Bahia, né? Declamou o poema e foi embora, né? Mas o poema E depois está se imortal. repetiu sobre o Jackson Costa, É. ator baiano, né? E ator global já Sim. foi, né? Fez o mesmo. Eu não Ele sabia. veio aqui Eu não e sabia. repetiu o que Castro Alves fez. Eu não sabia, olha que E coisa declamou o Navio Negreiro, que, aliás, ele declama belíssimamente. boa, né? Mas sua lembrança sobre Yuri fisionômica é Desde que eu bati o olho nele, assim, é um jovem fora da curva. Castro Alves do empreendedorismo jovem. Imagine. Já pensou que coisa, que responsabilidade que você... quem dera. É assim, a gente brinca um pouco sobre isso, mas se você olhar a história desses grandes Sim, ícones, vultos, sim. né, da historiografia, Outros começaram né? muito jovens. Começaram jovens e morreram jovens. Acho que 25 anos, que não é o que a gente lhe deseja. Claro. Mas observa que eles deixaram um grande... Eu falei do morrer jovem, porque assim, eles deixaram um enorme legado, Exatamente. e quando a gente vai ver, De forma tão rápida. 10 anos de juventude, 20 anos De produção de produção imortalizada. imortalizada, Kafka, Castro Alves e tantos outros são exemplos disso. Então, olha aí a responsabilidade. Né? Eu acho que isso é interessante porque, assim, em um país onde 54% dos jovens entre 18 e 24 anos são jovens, chamados jovens nem, são jovens que nem estudam e nem trabalham, Perfeito. a gente precisa focalizar naqueles jovens, eu gosto de brincar que a gente tem que ser aqueles jovens que faz, que estuda, que trabalha e que empreende. Opa, olha aí, Pô, bacana. Acho que esses 3 pilares aí, se a gente tomar como base na nossa vida, a gente consegue prosperar de fato. Então é a boa informação, é a boa troca, é o bom conhecimento, é você estar ali cercado por pessoas boas. Eu acredito assim que de certa forma eu trago até uma analogia que o homem ele é produto do meio, né? Então eu brinco muito, falo, pô, se você em um grupo de 5 pessoas super inteligentes, você vai ser o sexto. Em um grupo de 5 pessoas medíocres, você pode ser que seja o sexto também. Então
escolha bem as pessoas que você está se cercando, escolha bem suas companhias, escolha bem os caminhos que você está andando, escolha bem os lugares que você frequenta, porque Boa. isso é quem vai ditar quem você E é. tem a disciplina, né? Ter disciplina, ter a disciplina, ter rotina, é você saber o que você quer, é você saber onde você quer chegar, é saber onde você está, onde você se encontra, e a gente está aqui para estudar maneiras que melhorem a vida de vocês, para que possa, de repente, a gente, com a nossa união, e mostrar ali um caminho que às vezes você não está enxergando. Então, pô, um jovem, tô falando aqui para os jovens, então, você tem um caminho ali que às vezes você está achando que a gente pode agregar, que você ainda não encontrou, pô, a gente está aqui para fazer com que você enxergue esse caminho, para poder Pegar no braço. pegar no braço desse jovem, de certa forma, mentorar, criar workshops, cursos, Ó, tudo isso a gente UniACB tá... aí. Olha, Exatamente, UniACB. com a ajuda, com o apoio da UniACB, a gente poder criar uma espécie de ambiente onde a boa informação seja disseminada, onde os bons conselhos sejam disseminados, trazendo toda essa experiência de grandes líderes empresariais, como você falou, que compõem a Associação Comercial da Bahia, assim como vocês, trazer toda essa experiência de vocês e tentar, da parte jovem, trazer um pouco dessa vontade de fazer, digamos que o jovem não tem tanto medo de fazer as coisas. O jovem dá cara, assim, pelo menos eu sou assim, eu não tenho muito receio em dar cara, em fazer as coisas, eu prefiro ir fazer com toda a vontade e determinação, trazendo toda essa experiência que eu consigo puxar de pessoas que eu tomo com referência, e eu acho que isso aí é o caminho que você pode ir se encontrando. Acho que é um ambiente bem próspero Muito e bom. a gente está conseguindo promover isso muito bem. A gente fez um lançamento só completando, a gente fez um lançamento da CB Jovem dia 25 de setembro, e hoje, em cerca de 2 meses depois, a gente já alcançou um número bom aí de entre associados e convidados do nosso grupo, mais de 150 pessoas, Opa. 150 jovens empreendedores aí que fazem Já parte do nosso interagiram. grupo, já interagindo, engajados. Então, Muito bom. eu acho Se que associando à casa. se associando à casa, então eu acho que o caminho é Yuri, bem próspero. nós estamos caminhando para o final do nosso bate-papo. Bate-papo muito bacana. Né? Aliás, tem sido, né, Tem uma crescente. tem sido uma crescente de boas Temos. conversas É. que são assim sinalizadoras de grandes possibilidades, de grandes potenciais para a associação comercial e também para a UniACB, podcast Aula Aberta, que está no portal, o nosso portal é o portal E aí? E aí? Vai lá no YouTube e aí se inscreve aqui no nosso portal, dá o seu like, compartilha também, tá certo? Isso é muito importante para ir ganhando autoridade orgânica no YouTube, a gente vai crescendo, não é? E nós vamos fazer novos episódios com a qualidade desse que a gente está fazendo aqui com o Yuri. Então, para a gente caminhar já para o nossa conclusão, eu queria ouvir também de Adriano, se ele tem alguma pergunta adicional, mas assim, eu queria só que você, de maneira muito rápida, falasse como empresário ou empreendedor da área financeira, do segmento financeiro, como você enxerga o Brasil hoje e quais os seus potenciais. Não precisa fazer um retrospecto do Brasil desde o descobrimento, mas assim, objetivamente, o cenário que nós estamos enfrentando de turbulência, de instabilidade, como é que vocês estão operando? Adriano, qual seria a sua... Quer alguma questão que você quisesse? Não, eu acho que é muito mais um vaticínio, né, Ney? Porque eu acho que hoje é o primeiro podcast que o Yuri participa, né? Ele estava dizendo, nunca tinha participado de um podcast, assim como eu também, viu, Yuri? Eu participei há muito pouco tempo atrás. Mas o que eu percebo é que esse vai ser um podcast histórico, porque daqui a 10 anos, talvez menos, a gente vai ver um grande líder empresarial, né? Aqui do nosso estado, quiçá do país, e aí a gente vai poder chegar e dizer, olha, o primeiro podcast, as primeiras ideias reverberadas na rede, né, se deu através do nosso Aula Aberta. Então, é muito mais nesse sentido, esse é um sentimento, não sou muito de fazer esse tipo de previsão, mas é o que eu sinto, é o que eu senti vontade aqui de estar dividindo, e queria estar ali parabenizando antes de, né, complementar somente essa pergunta de Ney, né, um ambiente tão, né, e aí se anuncia hoje
né, 0,9% de crescimento do PIB, salvo engano, no terceiro trimestre. O Brasil vai fechar aí o ano com 4% de crescimento, né, num cenário tão tumultuado, né? Então, como é que... Imagine se a gente tivesse em céu de brigadeiro, com quantos por cento de PIB a gente fecharia esse ano. Mas vamos lá. Perfeito, Adriano. Obrigado aí pelas suas palavras. Me motivam muito e só continuar entregando o trabalho da melhor forma possível. Assim, seguinte, eu gosto de, hoje, sendo bem objetivo, eu enxergo o cenário de duas maneiras. Primeiro, da ótica econômica para um país. Então, a gente tem, eu enxergo, e particularmente sem nenhum viés político, enxergo um cenário, claro, conturbado. Acho que a nossa dívida está muito cara, né? Então nós hoje temos uma dívida PIB que está alcançando aí os 80%, e com o cenário inflacionário, fechando aí os últimos 12 meses em cerca de 4,74% aí de inflação, e enfim, a gente precisando subir juros para controlar a inflação, estagnar os preços da inflação, estagnar os preços de fato. Então, o juros está subindo bastante, isso encarece a dívida, cerca de 80% da nossa dívida são custos que a gente tem com juros, então o juros está subindo, isso aí acaba gerando algumas nuances no cenário, é um cenário que está de fato desafiador, a gente está convivendo com isso. Então, na parte macroeconômica, eu enxergo um cenário difícil para o Brasil, então um cenário onde o dólar está avançando fortemente. Então, enfim, no cenário macroeconômico eu enxergo esses desafios. No cenário, digo que no outra ponta a gente tem um cenário oportunista, que é claro que todo momento de insegurança gera uma oportunidade. Eu acho que nesse momento de instabilidade econômica, de instabilidade fiscal, de instabilidade monetária do nosso país, surgem algumas oportunidades de investimento, que você estando atento a isso, você tendo bom acompanhamento, é isso que a gente gosta de prestar no serviço que a gente faz na nossa empresa. Você tendo um bom acompanhamento, um acompanhamento diário, um acompanhamento ali de que você não... que sanem de fato suas dores no mercado, são geradas diversas oportunidades, e se você souber aproveitar bem, como exemplo, as taxas de renda fixa hoje são as melhores taxas do ano. Se alocar hoje, são as taxas que você vai estar conseguindo garantir as melhores taxas do ano. Então, para um momento de incerteza, insegurança política, fiscal, macroeconômica, é gerado um momento de oportunidade no mercado financeiro. Então, apesar de ser um momento ruim para a economia, é um momento bom para você ganhar dinheiro no mercado financeiro. Muito bom. É o Michael Porter, que diz que transformar ameaça em oportunidade. Perfeito. Né? Um dos grandes nomes da administração, da ciência da administração. Gente, olha, nós estamos chegando ao final com um agradecimento especialíssimo do podcast Aula Aberta e da UniACB, a Universidade Aberta, da Associação Comercial. Em meu nome, em nome de Adriano Câmara, essa é a nossa dupla, essa dupla aí cada vez mais próximas e mais abraçadas, para a gente fazer em 2025 que esse projeto ele decole e aconteça, né? Tanto o do podcast quanto o da universidade. Agradecer a Yuri, 18 anos, mais uma capacidade, diz que primeiro parece que já tinha feito uns 5 ou 6 antes, porque saiu muito bem aqui no bate-papo, a conversa muito tranquila, muito fluida, né? Agradecer sua presença e pedir a você que acompanha o nosso podcast para compartilhar esse bate-papo maravilhoso. Vem recorte também, vem corte aí com o podcast, primeiro na sua forma integral, né? E o short. E depois aquela parte mais, né, que é dividida em blocos, né, para a gente capturar algumas das passagens dessa nossa conversa, que foram muito bacanas, muito proveitosas, tá certo? Portal E Aí, no YouTube. Esse é o nosso portal, é o portal que hospeda a UniACB. E olha, próximo episódio vem aí brevemente, demora não, e vem coisa muito boa, gente muito boa, tipo Yuri, que vai estar aqui com a gente, tá certo? Beijo no coração de vocês.